Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para o nosso instante de retiro quaresmal, o nosso instante diário de retiro com a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos tem conduzido em toda essa quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até o término das meditações que acontecem na quarta-feira santa. Estamos na segunda-feira santa, quase terminando o nosso itinerário, e hoje Santo Afonso vai nos falar da Sagrada Comunhão. É o tema da nossa 34ª meditação e trata de como a Sagrada Comunhão se torna um meio para nós alcançarmos a salvação eterna e a felicidade eterna ao lado de Deus, a bem-aventurança dos santos. Vamos lá então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 34ª da Sagrada Comunhão. Tomai e comei, este é meu corpo. Ponto 1. Consideremos a grandeza do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o amor imenso que Jesus Cristo nos manifestou nesta dádiva tão preciosa e o vivo desejo que nutre de ser por nós recebido. Vejamos em primeiro lugar a grande mercê que nos fez o Senhor ao dar-se a nós como alimento na Santa Comunhão. Disse Santo Agostinho que, sendo Jesus Cristo Deus onipotente, nada melhor pôde dar-nos. Que maior tesouro pôde receber ou desejar uma alma do que o sacrossanto corpo de Cristo? Exclamava o profeta Isaías assim: publicai as amorosas invenções de Deus. E em verdade, se nosso Redentor não nos tivesse obsequiado com dádiva tão valiosa, quem é que ousaria pedi-la? Quem é que se atreveria a dizer-lhe: Senhor, se quereis demonstrar o vosso amor, ocultai-vos sob as espécies do pão e permiti que as recebamos para o nosso sustento? Tal pensamento houvera de ser considerado como loucura. Não parece loucura dizer: comei minha carne e bebei meu sangue? Exclamava Santo Agostinho. Quando Jesus Cristo anunciou a seus discípulos este dom do Santíssimo Sacramento, e afastaram-se do Senhor murmurando: como pode este dar-nos a comer sua carne? Dura é esta doutrina e quem a pode ouvir? Mas o que ao homem nem sequer é dado imaginar, concebeu e realizou o grande amor de Cristo. Segundo São Bernardino, o Senhor nos deixou este sacramento em memória do amor que nos manifestou em sua paixão, conforme as suas próprias palavras: fazei isto em memória de mim. Não satisfez Cristo seu divino amor, acrescenta o mesmo santo, sacrificando a sua vida por nós, mas impelido por esse mesmo soberano amor, legou-nos antes de morrer a maior de todas as dádivas, dando-se Ele mesmo para nosso alimento, para nosso sustento. Portanto, neste sacramento levou a efeito o mais generoso esforço do amor, o que o Concílio de Trento exprime com eloquentes palavras, dizendo que Jesus Cristo, na Eucaristia, prodigalizou aos homens todas as riquezas do seu amor. Não se estimaria como sinal de especial distinção, disse São Francisco de Sales, se um príncipe enviasse a um pobre algumas iguarias de sua mesa? Que se diria se lhe enviasse um banquete completo? Que seria, enfim, se o obséquio consistisse em um pedaço da própria carne do príncipe para que servisse de alimento ao pobre? Jesus, na Sagrada Comunhão, nos alimenta não apenas com uma parte de sua mesa, nem com um pedaço de seu corpo, mas com ele inteiro. Tomai e comei, este é meu corpo. E com seu corpo dá-nos o seu sangue, alma e divindade. Numa palavra, diz São João Crisóstomo, Jesus Cristo, dando-se a si próprio na Sagrada Comunhão, dá tudo o que tem sem a menor reserva. Ou, segundo se expressa Santo Tomás, Deus na Eucaristia se entrega a todo ele, quanto é e quanto tem.
Vê, pois, como esse Altíssimo Senhor, que não cabe no mundo, exclamou São Boaventura, se faz nosso prisioneiro na Eucaristia. E dando-se a nós real e verdadeiramente no Santíssimo Sacramento, como poderemos recear que nos recuse as graças que lhe pedimos? Vamos rezar juntos. Ó meu Jesus, o que é que vos pôde mover a dar-vos inteiramente a nós para alimento? E que mais podeis conceder-nos, depois deste dom inefável, para obrigar-nos a vos amar? Iluminai-me, Senhor, e fazei-me conhecer esse excesso de amor que vos levou a transformar-vos em manjar divino, a fim de vos unirdes a nós, pobres pecadores. Mas se vos dais todo a nós, justo é que nos entreguemos inteiramente a vós. Ó meu Redentor, como é que pude ofender-vos, que tanto que amais e que não poupastes esforço para conquistar meu amor? Por mim vos fizestes homem, por mim morrestes, por amor a mim vos transformastes em meu sustento. Que vos resta fazer ainda? Amo-vos, bondade infinita, amo-vos, infinito amor. Vinde, Senhor, frequentemente a minha alma e inflamai-a em vosso amor santíssimo. Fazei que de todo me esqueça e somente pense em vós e a vós somente ame. Maria, minha mãe, rogai por mim e tornai-me digno, por vossa intercessão, de receber muitas vezes o vosso divino Filho no sacramento do amor. Ponto segundo. Consideremos em segundo lugar o grande amor que nos manifestou Jesus Cristo ao outorgar-nos este dom precioso, pois que o Santíssimo Sacramento é dádiva unicamente do amor. Segundo os decretos divinos, foi necessário que o Redentor morresse para nos salvar. Mas que necessidade há para que Jesus Cristo, depois de sua morte, permaneça conosco a fim de ser sustento de nossas almas? Assim o quis o seu amor. Foi unicamente para manifestar-nos o imenso amor que nos tem que o Senhor instituiu a Eucaristia, disse São Lourenço, expressando o mesmo que São João refere em seu Evangelho. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de trânsito deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, quando o Senhor viu que se aproximava o tempo de afastar-se deste mundo, quis deixar-nos maravilhosa prova de seu amor, dando-nos o Santíssimo Sacramento, como precisamente significam estas palavras: amou-os até ao fim, ou seja, amou-os extremamente com sumo e ilimitado amor, segundo a explicação de Teofilato e São João Crisóstomo. Notemos, como observa o apóstolo, que o tempo escolhido pelo Senhor para nos fazer este inestimável donativo foi o de sua morte. Naquela noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Tomai e comei. Este é meu corpo. Enquanto os homens lhe preparavam açoites, espinhos e cruz para dar-lhe morte crudelíssima, o nosso amante Salvador quis obsequiá-los com o penhor mais sublime do seu amor. Por que naquela hora tão próxima à sua morte e não antes, instituiu ele este sacramento? Procedeu assim, diz São Bernardino, porque as provas de amor dadas no transe da morte por quem nos ama perduram mais fundamente na memória e as conservamos com mais vivo afeto. Jesus Cristo, continua o mesmo santo, já se nos tinha dado por vários modos, por mestre, pai e amigo, por luz, exemplo e vítima. Restava-lhe o último grau de amor, que era dar-se por alimento nosso, a fim de unir-se inteiramente a nós, assim como se une e se incorpora à comida com quem a toma. É o que ele fez entregando-se a nós no Santíssimo Sacramento. O Divino Redentor não se contentou em unir-se apenas à nossa natureza humana, mas quis, por meio deste sacramento,
unir-se também a cada um de nós em particular e intimamente. É impossível, dizia São Francisco de Sales, considerar nosso Salvador em ação mais amorosa e mais terna do que esta, na qual, por assim dizer, se aniquila e se reduz a alimento para penetrar em nossas almas e unir-se inteiramente aos corações e aos corpos de seus fiéis. Assim se dirige São João Crisóstomo a esse mesmo Senhor, o qual nem os anjos se atrevem a fitar. Nós nos unimos e nos convertemos com ele em um só corpo e uma só carne. Qual pastor, acrescenta o santo, que alimenta suas ovelhas com sua própria carne? Às vezes, as mães ainda procuram nutrizes e amas para que alimentem seus filhos. Mas Jesus, no Santíssimo Sacramento, nos mantém com seu próprio corpo e sangue e se une a nós. E por que é que ele se tornou nosso sustento? Porque nos ama ardentemente e deseja ser conosco uma coisa única por meio dessa inefável união. Opera, pois, Jesus Cristo na Santa Eucaristia o maior de todos os milagres. Deixou memória de suas maravilhas, deu sustento aos que o temem, para satisfazer seu desejo de permanecer conosco e unir o coração ao seu sacratíssimo coração. Ó admirável milagre de amor, exclama São Lourenço Justiniano, meu Senhor Jesus Cristo, que quisestes de tal modo unir ao nosso o vosso corpo, que tivéssemos um só coração e uma só alma, inseparavelmente unidos convosco. O padre de Lacombier, grande servo de Deus, dizia: se alguma coisa pudesse abalar minha fé no mistério da Eucaristia, nunca duvidaria do poder, mas do amor manifestado por Deus neste soberano sacramento. Como o pão se converte em corpo de Cristo? Como o Senhor está presente em toda parte? Respondo que Deus tudo pode. Mas se me perguntam como Deus ama tanto os homens que se lhes dá por alimento, não sei responder. Não sei responder, porquanto não entendo. Esse amor de Jesus é para nós incompreensível. Dirá alguém: Senhor, esse excesso de amor pelo qual vos dais como alimento a nós não convém à vossa majestade divina. Mas São Bernardo nos diz que pelo amor o amante esquece a própria dignidade. Bonito, né? Pelo amor o amante esquece a própria dignidade. E São João Crisóstomo acrescenta que o amor não cuida das razões da conveniência quando se trata de manifestar-se ao ser amado. Não vai aonde convém, vai aonde o guia seu desejo. Muito acertadamente, Santo Tomás chamava a Eucaristia sacramento do amor, e São Bernardo, amor dos amores. Santa Maria Madalena de Pazzi chamava o dia de Quinta-feira Santa em que foi instituído o Santíssimo Sacramento, o dia do amor. Eu lembro que numa das missas de Quinta-feira Santa, quando fui para a missa, né? Naquele ano, e a homilia do meu pároco na época, naquela homilia ele estava falando do que é que Jesus fez na Quinta-feira Santa. Eu lembro que ele falou que na Quinta-feira Santa Jesus instituiu 3 coisas: a Santíssima Eucaristia, o sacerdócio católico e o mandamento do amor. Engraçado que a ordem, né, foi essa. Primeiro, a Santíssima Eucaristia como alimento de amor. Depois, o envio dos ministros ordenados, né? E, por fim, o mandamento do amor que compele a todos nós. Mas um e outro só vieram depois da Santíssima Eucaristia. Depois dele se dar primeiro como amor, ele nos mandou amar. Bonito, né? Vamos rezar juntos. Ó amor infinito de Jesus, digno de infinito amor, quando, Senhor, vos amarei, como vós me amais? Nada mais pudestes fazer para que eu vos amasse, e eu me atrevi a abandonar-vos, meu sumo bem, para correr atrás de coisas vis e miseráveis.
Iluminai, ó meu Deus, minha ignorância. Descobri-me cada vez mais a grandeza de vossa bondade, a fim de que me inflame todo no vosso amor. Desejo unir-me a vós, Senhor, frequentemente nesse sacramento, a fim de que me aparte mais e mais de todas as coisas e só a vós consagre a minha vida. Ajudai-me, meu Redentor, pelos merecimentos de vossa paixão. Socorrei-me também, ó Mãe de Jesus e minha Mãe, intercedei para que me inflame em seu santo amor. Ponto terceiro. Consideremos finalmente o grande desejo que tem Jesus Cristo de que o recebamos na Santa Comunhão. Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, mas por que Jesus Cristo chamava a sua hora aquela noite em que devia começar sua dolorosa paixão? É porque naquela noite ia legar-nos este divino sacramento, com o fim de unir-se ele mesmo às almas queridas de seus fiéis. Este sublime desígnio fê-lo exclamar então: desejei ardentemente celebrar convosco esta Páscoa, denotando com essas palavras o Divino Redentor o veemente desejo que nutria de estabelecer conosco esta união na Eucaristia. Desejei ardentemente. Assim o obriga a falar o amor imenso que nos tem, disse São Lourenço Justiniano. Quis ocultar-se sob as espécies de pão, a fim de ser acessível a todos. Se houvesse escolhido para este portento algum alimento esquisito e caro, os pobres não poderiam recebê-lo frequentemente. Até nisso o Senhor pensou por nós, né? Outra classe de alimento, mesmo que não fosse seleto e precioso, não se encontraria em toda parte. Por isso o Senhor preferiu esconder-se sob as espécies do pão, porque o pão facilmente se encontra e todos os homens o podem procurar. O vivo desejo que tem o Redentor de que com frequência o recebamos sacramentado movia-o a exortar-nos muitas vezes: vinde, comei o pão e bebei o vinho que vos preparei. Comei, amigos, e bebei, inebriai-vos, meus muito amados. Venho a vô-lo impor como preceito. Tomai e comei, este é meu corpo. E para nos atrair a recebê-lo, estimula-nos com a promessa da vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come este pão viverá eternamente. E no caso contrário, ameaça-nos com a exclusão do paraíso da glória. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Tais convites, promessas e ameaças nascem do desejo de Cristo de unir-se a nós na Eucaristia. E este desejo procede do amor que Jesus nos tem, porque, segundo disse São Francisco de Sales, a finalidade do amor não é outra do que unir-se ao objeto amado. Ora, neste sacramento, Jesus mesmo se une a nossas almas. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue fica em mim e eu nele. É este o motivo porque deseja tanto que o tomemos neste sacramento. O amoroso ímpeto com que a abelha esvoaça sobre as flores para lhes extrair o mel, disse o Senhor a Santa Matilde, não pode ser comparado ao amor com que eu me uno às almas que me amam. Compreendessem os fiéis o grande amor que a Santa Comunhão traz às almas. Cristo é o Senhor de toda a riqueza e o Pai Eterno depositou tudo em suas mãos. Quando Jesus toma posse da alma pela Sagrada Eucaristia, traz consigo o riquíssimo tesouro de graças. Vieram a mim todos os bens juntamente com ela, disse Salomão, falando acerca da eterna sabedoria. Segundo São Dionísio, o Santíssimo Sacramento possui virtude suprema para santificar as almas. E São Vicente Ferrer deixou escrito que mais aproveita aos fiéis uma comunhão do que jejuar a pão e água uma semana inteira. A comunhão, como ensina o Concílio de Trento, é o grande remédio que nos livra das culpas veniais e nos preserva das mortais. Por esse motivo, Santo Inácio Mártir chama a Eucaristia medicina da imortalidade. Inocêncio III disse que Jesus Cristo, por meio de sua paixão e morte, nos livrou das penas do pecado, mas que com a Eucaristia nos livra do pecado.
Este sacramento nos inflama no amor de Deus. Introduziu-me na adega do vinho, ordenou a mim o amor. Confortai-me com flores, fortalecei-me com frutas, porque desfaleço de amor. São Gregório Niceno disse que esta adega é a Santa Comunhão, na qual a alma de tal modo se embriaga do amor divino, que esquece as coisas da terra e tudo o que é criado. Desfalece, enfim, de amor vivíssimo. Também o venerável padre Francisco de Olímpio, teatino, dizia que nada nos inflama tanto no amor de Deus como a Sagrada Eucaristia. Deus é amor, é fogo consumidor. Foi esse fogo de amor que o Verbo Eterno veio acender na terra. E, na verdade, que ardentíssimas chamas de amor divino acende Jesus Cristo na alma que o recebe sacramentado com vivo desejo. Santa Catarina de Sena viu um dia Jesus sacramentado nas mãos de um sacerdote, e a sagrada hóstia lhe parecia brilhantíssima fogueira de amor, ficando a santa maravilhada com como os corações dos homens não ardessem todos e se reduzissem a cinza por tamanho incêndio. Digamos assim, né, um paralelo negativo a essa visão de Santa Catarina de Sena é o testemunho que alguns exorcistas trazem a respeito do que os demônios dizem da Sagrada Eucaristia, né? Eles contam, e interpelados pelos sacerdotes a dizer a verdade, eles não podem mentir. O demônio é o pai da mentira, então não dá para confiar no que ele fala desde Adão e Eva, né? Mas interpelados pelo sacerdote e obrigados a dizer a verdade, obrigados em nome de Jesus e pela Santíssima Virgem Maria a dizerem a verdade, eles não podem mentir. E mais de uma vez eles testemunharam que, quando o sacerdote diz as palavras da consagração, a fórmula da consagração, e ergue a hóstia, né? Ergue a hóstia consagrada, portanto, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ali, eles dizem que aquilo cega, sabe, que brilha de um modo que é mais brilhante do que 1000 sóis, né? Para usar uma expressão que Santo Afonso usou algumas considerações atrás, né? Contam que eles não conseguem suportar ficar dentro da igreja naquele momento em que Jesus está ali, em que Jesus chega na Sagrada Comunhão, né? Então eles se retiram. Lá naquele filme O Oficina do Diabo, que tá lá no streaming da Brasil Paralelo, tem uma passagem, né, um trecho do filme em que se dá uma missa, o padre, na hora da Sagrada Comunhão, né, na hora da consagração, todos os demônios meio que saem, meio que não, né, eles definitivamente saem da igreja e esperam os seus, aquelas pessoas em quem eles estão encarregadas de perder a alma, saírem de lá, saírem da Santa Missa, para voltarem a acompanhá-los. É um paralelo negativo da visão de Santa Catarina, mas que, de certa forma, corrobora o que está dizendo aqui, né? Santa Catarina de Sena viu um dia Jesus sacramentado nas mãos de um sacerdote e a sagrada hóstia lhe parecia brilhantíssima fogueira de amor, ficando a santa maravilhada como os corações dos homens, os nossos corações, dos que participam da Santa Missa, não ardessem todos e se reduzissem a cinza por tamanho incêndio. Imagina, né? Que aquilo que a gente não consiga ver com os olhos, a nossa alma esteja disposta a experimentar com os olhos da fé. Que a gente nunca faça pouco caso da Eucaristia, muito pelo contrário, que nós amemos nosso Senhor cada vez mais, no Santíssimo Sacramento do altar. Vamos prosseguir? Santa Rosa de Lima assegurava que, ao comungar, parecia-lhe que recebia o sol. O rosto da santa resplandecia de tanta luz que deslumbrava os que a viam, e da boca exalava tal calor que a pessoa que lhe dava de beber depois da comunhão sentia a mão quente como se a tivesse junto a um forno.
O santo rei Venceslau, quando ia visitar o Santíssimo Sacramento, sentia-se inflamado de ardor tão intenso, mesmo exteriormente, que a um criado seu que o acompanhava, ao caminhar certa noite pela neve atrás do rei, bastou pôr os pés nas pisadas do santo para não sentir frio algum. São João Crisóstomo dizia que, sendo o Santíssimo Sacramento fogo abrasador, deveríamos, ao retirar-nos do altar, sentir tais chamas de amor que o demônio não se atrevesse a tentar-nos. Vou ler de novo. São João Crisóstomo dizia que, sendo o Santíssimo Sacramento fogo abrasador, deveríamos, ao retirar-nos do altar, sentir tais chamas de amor que o demônio não se atrevesse a tentar-nos. Tem gente que vai receber a comunhão, vai receber Jesus na Eucaristia como se estivesse indo receber um biscoito, né? Uma bolachinha. Já vi tanta coisa triste, né, na missa. Já vi o ministro derrubar Jesus, não que ele quisesse, mas enfim, caiu uma partícula no chão. Ele pega a Eucaristia e põe no bolso. Enfim, é triste, né? Temos que rezar muito, porque idealmente nós devemos aprender a amar a Nosso Senhor. Meu diretor espiritual me disse uma vez que a gente estava conversando que não existem, digamos, a rigor, não são a maioria das pessoas que vão parar no inferno, elas não vão parar porque necessariamente elas fizeram algo mal. O problema é que elas não amavam a Nosso Senhor e, portanto, se distante da árvore da vida, os atos se tornam maus, né? Ou seja, as pessoas, muitos dos que são condenados ao inferno, são condenados porque não amaram Nosso Senhor. Portanto, desprezaram, né? A questão toda é essa: se você não ama Nosso Senhor, você o despreza nessa vida. E se persiste assim até a morte corrobora a escolha que fez em vida. E, portanto, o destino eterno segue a escolha feita aqui, né? Então, tendo consciência dessas coisas, né? Santo Afonso falou disso também, seguidas vezes ao longo da Quaresma, né? Nessas meditações que nós fizemos. Então, a gente precisa aprender, né? A amar a Nosso Senhor. Hoje o Evangelho da Segunda-feira Santa lembra a visita que Nosso Senhor fez à casa dos 3 amigos, né, dele lá em Betânia. Santa Marta, Santa Maria Madalena e São Lázaro. Logo depois que ele ressuscitou São Lázaro, né? E tinham lá muitos curiosos, né, que iam para ver Lázaro ressuscitado da morte, né, por Jesus, e Jesus estava lá. No Evangelho de hoje, essa meditação vem muito a calhar, né, com o Evangelho de hoje. Então, o cenário, o contexto é esse. Maria Madalena pega um volume razoável de perfume, um perfume caro para a época, né, e muito cheiroso, e ela unge, combinando as passagens dos Evangelhos de São Mateus e de São João, ela unge Jesus da cabeça aos pés com aquele perfume, né? Sendo que com os pés, ela enxuga os pés dele com os próprios cabelos. Aí o Judas Iscariotes, assim, dizendo lá, nossa, mas por que não pegou esse perfume, não vendeu e dava o dinheiro para os pobres? Aí São João Evangelista, né, já corta, né, escreve assim, não é que ele se importava com os pobres, né? É porque ele era ladrão. Ele roubava tudo que tinha na bolsa. Mas por trás dessa informação, o que a gente vê? Um contraste, né? O contraste entre Maria Madalena, que talvez tenha pegado o que ela tinha de melhor para poder oferecer para Jesus, né? E ali dava para ele todo o carinho, não só dedicando a ele algo que era dela,
né, que portanto ela não teria mais, né, e enxugando ainda com os cabelos dela, né, ou seja, o carinho que ela, né, o cuidado que ela teve com o nosso Senhor. E Judas Iscariotes dizendo, para que desperdício de perfume, né? Só que ele não se importava com os pobres, ele estava... E o fato é que nisso mostra que Judas Iscariotes já não amava a Nosso Senhor, na pessoa de Nosso Senhor. E, portanto, aqui fica uma observação bastante pertinente, né? Se a gente não... Olha só o contraste. Depois disso, esse episódio se deu 6 dias antes da Páscoa, né? Portanto, alguns dias antes da crucificação e morte de Nosso Senhor. Judas, nós veremos na quarta-feira, né, foi quem traiu Jesus. Né? Judeus, o Sinédrio, né, os doutores da lei, o pessoal lá da cúpula de Jerusalém, não achou em todo o país ninguém que pudesse entregar Jesus à morte, que pudesse denunciar Jesus. Ninguém, no país inteiro. Mas eles acharam entre os amigos de Jesus. E este amigo de Jesus o traiu porque já não amava. Não é? Isso nós vemos no Evangelho de hoje. São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, se eu não me engano. Liturgia da segunda-feira, Evangelho da liturgia da segunda-feira santa. Ao passo que Santa Maria Madalena, né, demonstrando seu amor dessa forma, como a gente ouviu, onde ela estava lá na cruz? Aos pés da cruz com Nossa Senhora. Né? Até o fim. Foi a primeira a buscar Nosso Senhor na madrugada da ressurreição, de sábado para domingo, e estava indo lá, né, para poder encontrar um cadáver, com mais o perfuminho que ela tinha, para poder ungir o corpo. Talvez até o restante que tivesse sobrado desse episódio de hoje, para ir lá embalsamar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e prestar a Ele a última homenagem que ela pudesse. Ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado. Mas foi exatamente quem ela encontrou, por amor. Nós deveríamos prestar atenção nisso, né? Se a gente não dedica amor à pessoa de Jesus, nós também não seremos capazes de amar as outras pessoas, incluindo os pobres, né? Porque nos falta o amor que nós devemos a Jesus. Então, se eu não amo a Jesus, eu não tenho como amar alguém, né? Por causa da falta do amor verdadeiro, né? Jesus disse assim, ele nos ensinou, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, né? Só que não é por acaso que eu devo amar a Deus em primeiro lugar. Devo amar a Deus em resposta do amor com que Ele me teve, né? Com que Ele tem por mim. Antes de eu amar, Deus já me amava, então eu devo amá-lo em resposta, amar a pessoa dele em resposta, como Santa Maria Madalena fez no Evangelho de hoje. Como Santa Marta estava fazendo lá, servindo aqueles que estavam com ele. Como São Lázaro, que estava lá grato ao seu amigo por estar ali e ainda maravilhado pelo que tinha acontecido, né? E por causa desse amor, dessa experiência de amor, de ter amado sem deixar de amar a pessoa de Nosso Senhor, eles conseguem amar os outros. Sabe? Santa Maria Madalena foi quem evangelizou a França, por exemplo. Eu tenho certeza que hoje ela ainda reza pelos franceses, dada a situação da França, como está. Né? Então, pensemos, né, que se queremos fazer bem aos pobres, o bem que queremos fazer a eles deve começar no amor que nós dedicamos à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós amamos Nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, na Sagrada Eucaristia, nós seremos capazes de reconhecê-lo no nosso irmão, quem quer que seja, quer em casa, no trabalho, na escola, nas ruas, no ônibus, no trânsito, qualquer lugar, não é? E porque eu amo a Deus, eu posso amar as outras pessoas por causa de Deus, né? Isso Santa Maria Madalena entendeu. Amou a Deus, amou a Jesus em primeiro lugar,
com lágrimas, com perfume, né? Enxugando com os cabelos. Tem uma música muito bonita chamada Ela Muito Amou, que a Eliana Ribeiro gravou com Ziza Fernandes e outras mulheres. Nossa, uma música belíssima. Ela Muito Amou. Que conta essa história, né? Amou a Nosso Senhor e depois foi a primeira que foi aos apóstolos para dizer: Ele ressuscitou, eu o vi, né? E depois não deixou de anunciar para quantos ela pudesse encontrar enquanto esteve viva. Nós também deveríamos ser assim. Se queremos fazer bem aos outros, de verdade, o bem que queremos fazer a quem quer que seja, começa no amor que nós dedicamos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que diz que ama os pobres, que se dedica aos pobres e despreza o amor à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo pouco caso da honra que se deve dar à pessoa dele, a exemplo de Judas Iscariotes no Evangelho de hoje, não está interessada nos pobres. É interessado em algum tipo de proveito próprio. É interessado em manipular os pobres em favor dos seus interesses que são nefastos e nada tem a ver com Deus. Ainda hoje a gente cai muito nessa conversa aqui no país, né? Deus nos ajude a ter olhos para o amor, né? Para amá-lo e por causa dele, só por causa dele, amar aos outros. Vamos prosseguir aqui. São João Crisóstomo dizia que, sendo o Santíssimo Sacramento fogo abrasador, deveríamos, ao retirar-nos do altar, sentir tais chamas de amor que o demônio não se atrevesse a tentar-nos. E assim, um parênteses, se por acaso tentasse, ele mesmo não ia conseguir, né? Porque quem ama não está interessado em outras conversas, não é mesmo? Dizes talvez que não te atreves a comungar com frequência porque não sentes em ti esse fogo do amor divino. Incrível como essa balela ainda existe. Eu tinha um pároco que dizia assim: você não tem graça, né? Ir para o play center e não brincar. Não faz sentido ir para a missa e não comungar. Então, se não dá para comungar por causa de uma falta grave, vai se confessar logo. Inclusive, se ainda não se confessou para Santa Páscoa, vá se confessar, né? Para poder comungar Nosso Senhor dignamente, para dar a Ele esse gesto de amor, né? E se permitir ser amado por Ele uma vez mais. Dizes talvez que não te atreves a comungar com frequência porque não sentes em ti esse fogo do amor divino. Mas essa escusa, como observa Gerson, seria a mesma que dizer que não te queres aproximar do fogo porque tens frio. Tem que ter muita paciência mesmo, vamos combinar. Vamos lá. Quanto maior for a tibieza que sentimos, tanto mais frequentemente devemos receber o Santo Sacramento. Quanto que tenhamos desejo de amar a Deus, contanto que tenhamos desejo de amar a Deus. Se acaso te perguntarem os mundanos, escreve São Francisco de Sales em sua Introdução à Vida Devota, por que comungas tão a miúdo? Diz-lhes que há duas classes de pessoas que devem comungar com frequência. Os perfeitos, porque estando bem dispostos, ficariam prejudicados não se achegando ao manancial e fonte da perfeição. E os imperfeitos, para terem justo direito de aspirar a ela. E São Boaventura diz igualmente: ainda que sejais tíbio, aproxima-te da Eucaristia, confiando na misericórdia de Deus. Quanto mais enfermos estivermos, tanto mais necessitamos do médico. E, finalmente, Cristo mesmo disse a Santa Matilde: quando houveres de comungar, deseja ter todo o amor que tenha tido o coração mais fervoroso. E eu aceitarei teu desejo, como se tivesses realmente esse amor a que aspiras. A gente demonstra o amor que a gente tem no preparo para receber a Santa Eucaristia, né? Confessar, se manter em estado de graça, se vestir dignamente para a Santa Missa, não chegar atrasado,
Ficar em silêncio, não ficar olhando o celular, prestar atenção no que o padre está falando, prestar atenção em cada gesto, em cada oração, não é? E esse daqui é muito, já que é uma instrução de Nosso Senhor, eu vou repetir. Ele dizendo a Santa Matilde: quando houveres de comungar, na próxima missa que você for, deseja ter todo o amor que tenha tido o coração mais fervoroso. E eu, diz Jesus, aceitarei o teu desejo, como se tivesses realmente esse amor a que aspiras. Vamos rezar juntos. Ó amantíssimo Senhor das almas, já não podeis dar-nos maior prova do vosso amor. Que mais poderias inventar para que vos amássemos? Fazei a bondade infinita que doravante vos ame viva e eternamente. A quem é que o meu coração deve amar com afeto mais profundo do que a vós, meu Redentor, e depois de terdes dado a vida por mim, vos dais neste sacramento? Ah, meu Senhor, que eu sempre recorde vosso excelso amor e me esqueça a mim inteiramente, a fim de amar-vos sem intermissão e sem reserva. Amo-vos, meu Deus, sobre todas as coisas e só a vós desejo amar. Afastai do meu coração todo afeto que não seja para vós. Dou-vos graças por me terdes concedido o tempo de amar-vos e de chorar as ofensas que vos fiz. Desejo, meu Jesus, que sejais o único objeto do meu amor. Socorrei-me, salvai-me, e minha salvação seja amar-vos com toda a minha alma, nesta e na vida futura. Maria, minha mãe, ajudai-me a amar a Cristo. Rogai por mim. Vamos então concluir este nosso tempo de retiro quaresmal, tempo do nosso retiro neste dia, pedindo ao bom Deus a graça de amá-lo na Santíssima Eucaristia. Vamos rezar pelas santas almas do purgatório, pelas almas dos nossos entes queridos, falecidos. Vamos rezar pedindo a nossa conversão, salvação e santificação, mas também a daqueles que nos cercam onde quer que estejam, próximos ou distantes, mas começando pelos que nos são mais próximos, em casa, principalmente em casa, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, né? Ofereçamos o nosso perdão a quem nos magoou e também peçamos perdão àqueles a quem nós mesmos ferimos. Para alegrar o coração de Deus que nos quer todos vivendo o bem e amando acima de tudo, para amarmos uns aos outros como Ele nos ama, né? E por causa dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa,
me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Marta, Santa Maria Madalena, São Lázaro e todos os santos que Santo Afonso mencionou na consideração de hoje e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos então este nosso instante de retiro quaresmal deste dia, né? Com a graça de Deus, voltaremos amanhã para o penúltimo dia da nossa meditação com Santo Afonso Maria de Ligório e seu livro Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Deus abençoe você e suas necessidades todas, sejam elas materiais e espirituais, de modo especial aquelas que você nem sabe que precisa, mas que Nossa Senhora, como mãe, quer dar para você. Fala com ela sobre tudo, pede a graça de viver uma santa Semana Santa. Se ainda não fez, pede a ela ajuda para poder fazer uma confissão bem feita, né? Com o coração contrito e arrependido, aquele coração que se faz pequeno, que se reconhece pequeno e que Deus nunca vai desprezar porque é um coração sincero que se apresenta como verdadeiro na presença dele. Então, Deus te abençoe, com a graça de Deus até amanhã. Até breve. Tchau, tchau.